por serem as palavras o toque sutil da nossa alma, é que nos trazem nesta noite, amados irmãos, a olharmos Deus dentro de nós, nosso Pai Criador, a vermos Jesus, estrela fulgurante, no deserto tantas vezes da nossa alma, trazendo-nos a água viva que nos dessedenta, porque é o verbo, é a palavra que aquece, que ilumina, que constrói, que edifica. Todavia, também a própria palavra pode ser motivo de destruição, de causar danos enormes na alma. Tantas vezes vangloriamo-nos via palavra daquilo que somos, daquilo que temos. Mergulhamos em nosso interior, achando-nos acima de tudo e acima de todos. E as palavras são exatamente aquelas que naquele momento tão ácido, tão cruel, nos entregam, por assim dizer, a sorte que nós lançamos com uma simples palavra. Por isso mesmo, há uma tríade de toda a palavra. Ou seja, as palavras podem ser boas quando favorecem o despertar de frutos bons, de frutos favoráveis. Mas também as palavras podem ser negativas quando produzem exatamente frutos deteriorados. E finalmente, as palavras mortas, sem sentido, sem vida, sem nada. Nós nos pontuamos exatamente nessa tríade no nosso falar, de palavras boas. Toda vez que nosso pensamento constrói pensamentos de luz, os nossos frutos, ou seja, as nossas ações, traduzem exatamente aquilo que nós estamos construindo na nossa tela mental. Tão maravilhoso é o dom de falar, que só aqueles que nasceram surdo-mudos, ou talvez cegos, sem a visão física, é que se dão conta desses valores que nós somos granjeados. E nós podemos falar. Se não tivéssemos a fala audível, nós teríamos as nossas mãos, que também comunicariam pelos sinais. Mas teríamos um recurso muito maior, que é a nossa fisionomia, que é exatamente isto que está à nossa frente, que está como demonstrativo para todos de quem realmente nós somos. E por isso mesmo que nossos olhos falam, nossa boca fala, toda a nossa fisionomia, nossa estrutura visual nos comunica e nos diz realmente, e diz para os outros quem realmente nós somos. Vamos olhar um órgão da nossa boca, o órgão do nosso corpo, a boca, que é preciosa, tão viva e tão cara, que João Nunes Maia, um escritor que recebe uma comunicação fantástica do mundo espiritual, via principalmente do espírito miramês, trouxe uma tríade de livros, ou seja, 3 livros que abrem um horizonte da nova vida, do novo despontar. O primeiro se chama Horizontes da Mente, ou seja, um livro inteiro falando sobre esse horizonte mental que nós temos dentro de nós. O segundo é exatamente o tema dessa noite, Horizontes da Fala, que é este livro que eu tenho hoje aqui nas minhas mãos. E o terceiro, Horizontes da Vida. Vou repetir, Horizontes da Mente, Horizontes da Fala e Horizontes da Vida. E ele encerra, eu vou começar de trás para frente hoje, fazendo o que ele coloca aqui na última página do livro, chamado A Oração da Boca. A boca falando para Deus.
Vocês nunca imaginaram a nossa boca falando. Então hoje nós vamos ouvir. Vou pedir ao nosso querido Cristo, que é o menestrel do Nai, que faça aqueles trinados, solfejando a alma em sons que nos elevam até Deus. Cada vez que o Cristo toca, eu viro poeta do amor. Prece da boca. Deus de bondade imensurável, compadece-te de mim, que te falo da terra, do modo como converso com os homens. Eu sei que tu me conheces mais que os outros, mais que eu mesma. Porém, o impulso de te pedir é mais forte que o silêncio e mais impetuoso que os instintos que passam por mim. Eu sou, de certa forma, uma escrava que a mente usa sem piedade para alimentar o corpo e para os seres humanos se entenderem. Eu sou a boca. Quantas palavras, Senhor, pronuncio sem querer, pois o hábito hipnotizou meus recursos da dicção e falo, por vezes, sem sentir. Deus, permita que eu possa melhorar. Sempre no percurso do dia, falo o que não quero e o que eu quero não falo. Por que isso, meu Pai? Eu preciso melhorar. Eu quero melhorar. Eu sou a boca e posso ser a tua boca no mundo, servindo de instrumento para a tua voz, aliviando enfermos, consolando os tristes e estimulando a esperança em todos os que me ouvirem. Mas para isso, preciso de ti, Senhor. Que a tua ajuda clareie o meu falar, abençoando minha mente, de maneira que ela desentulhe os pensamentos inferiores, fazendo desaparecer as ideias maléficas. Eu sou uma das bocas do mundo, que ainda não suporta a disciplina de modo violento e sempre procura esquecer a educação no momento que mais precisa desse amparo celestial. Não sei o que ocorre comigo, Senhor. Sou sempre fraca. Construo castelos de corrigenda todos os dias. E todos os dias falo assuntos de que não deveria falar. Depois, arrependo-me. Todavia, tardiamente, pois já falei. Não quero mais mentir para o Senhor, como também não adianta, porque tudo sabes antes, agora e depois. Estou um pouco envergonhada diante de ti, porque li em voz sonante esta mensagem, discorrendo sobre a disciplina da palavra e a educação da voz. E parece que nada fiz no corte das arestas germinadas nos meus lábios. Uma coisa eu sei, meu Deus, quero melhorar, quero servir-te. Não posso dizer que sou ignorante diante do que já aprendi. E se a minha vontade for fraca, eu irei pedir a Jesus, já que não tenho forças para corrigir-me, para que Jesus feche os meus lábios. Serei uma boca fechada, até aprender a conversar corretamente com a vida. Assim seja. Irmãos, tantos momentos tão preciosos da minha vida profissional, eu tive a oportunidade de ser um porta-voz da comunicação. Até fui estudioso da comunicação. Falei da comunicação, ensinei comunicação. Fiz bocas se abrirem para falar corretamente, de uma forma audível, de uma forma correta,
de uma forma que chegassem ao coração das pessoas. Nesta casa, amados irmãos, anos atrás, tive o prazer de ouvir, ao final de uma palestra, um irmão tão carinhoso, inclusive tocava violão, que me disse, abrindo aspas, cara, hoje eu encontrei, após muitos anos, alguém que eu procurava. Porque falar com a mente, falar bonito, isso é muito fácil. Isso é só se preparar. E todos podem falar bonito. É só se preparar. Mas você fala com o coração. Por favor, nunca deixe de falar assim. Feche aspas. Nunca mais vi este irmão amado. Mas certamente ele está nas fibras da minha alma, porque me ensinou que o toque mais sutil é a amorosidade, é a afetividade, é fazer o coração sentir palavra por palavra aquilo que nós pronunciamos. E é tão forte a palavra que no Antigo Testamento, no livro Provérbios, no Provérbio 31, versículo 26, há um dizer proverbial sobre a fala que nos chama a atenção. Abre sua boca com sabedoria. Abre sua boca com sabedoria. E a lei da beneficência está na sua língua. Que coisa preciosa. Abrir a boca com sabedoria. Se nada tivermos para dizer, calemo-nos. Como a própria oração da boca diz a Deus. Vou pedir a Jesus, Pai, que quando não tiver nada edificante, nada construtivo, nada de bom, feche a minha boca, por favor. Para que aqueles momentos de silêncio, de introspecção, de voltar-me para o meu interior, eu consiga trazer à minha mente pensamentos bons. Porque afinal de contas, Jesus corrobora quando nos diz, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E por saber o quanto nós alimentamos dentro da nossa alma, é que ele proferiu essa advertência. Porque não é consolo e nem recomendação, é uma advertência. Porque essa advertência veio num momento tão apropriado, quando Jesus mostra o lado espiritual da palavra. Ou seja, quando ele, o mestre, capta nos seus interlocutores, mormente, aqueles hipócritas fingidos, dissimulados, a quem ele chamava de sepulcros caiados, que por fora mantinham a grande eloquência, porque eram sacerdotes, eram sábios, assim se consideravam, eram doutores da lei, assim também se intitulavam, mas que ao falar, não falavam exatamente o que tinham no coração. Porque o magnetismo cáustico, ou seja, o poder, que é o magnetismo, era como uma soda cáustica que corrói, que destrói. E Jesus, naquela ocasião, percebendo aqueles hipócritas, disse, vendo-os travestidos de santidade, de beleza, e ele os comparou, vestidos de ovelhas, mas que conservam a inferioridade ainda dos lobos, ou seja, dos instintos bravios do lobo, mas estão travestidos, vestidos de ovelhas ternas, amorosas, carinhosas. Quantas vezes em nosso falar, nós mesmos nos travestimos, ou seja, nós nos vestimos dessa capa, desse verniz
que nos revela em poucos instantes aquilo que nós realmente somos. E há pessoas, amados irmãos, ao nosso derredor, que são tão inteligentes, tão perspicazes, tão sutis, que captam na primeira palavra que pronunciamos o azedume da nossa alma, ou a bondade. Captam o perfume, como captam também o veneno ácido que nos corrói. Observem bem o quanto devemos ser inteligentes. Em outra ocasião, depois eu retorno, quando ele advertiu, observe que isso é um tema de palestra, vigiar e orar. Eu mesmo já fiz palestra, Suzy também, quantos já passaram por aqui falando desse tema vigiar e orar. Porque o Cristo sabia exatamente e sabe o que está dentro de nós. E quantas vezes somos ovelhinhas mansas, cordiais, acessíveis, e quanto por trás, por dentro de nós, há maldade. Então, quando ele percebeu esse magnetismo, que poderia ser bom, construtivo, edificante, mas que ele o percebeu como causticante, que corroía a alma das outras pessoas, ele lhes disse, vestidos de ovelhas, conservam a inferioridade dos lobos por desconhecerem o amor. E por desconhecer o amor é que o Cristo proclamou para eles, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Vale a pena o silêncio. Como que eu posso falar coisas boas, edificantes, sendo mal? E a maldade está dentro. O que eu exteriorizo é porque já está dentro de mim. Quando já não faço mais mal a ninguém, é porque meus pensamentos já não nutrem o mal. E por não nutrir no pensamento a maldade, meu coração está puro. E bem-aventurados, diz o Mestre, os puros de coração, porque verão a Deus. E por chamá-lo raças de víboras, que destilam aparência sutil, se infiltram sorrateiramente no meio dos outros e destilam a peçonha, o veneno. Observe que o Cristo foi toque sutil, não apenas, foi enfático, preciso, tácito, correto, como sempre foi e o é. E ele continua. Como pode falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então o complemento da frase, que nós já conhecemos sobejamente, traz-nos exatamente a reflexão da necessidade. Por isso continuamos. Quando falares, fale serenamente, fale com critério, fale sem cansar os seus ouvintes, fale com prudência, fale com amor, fale com alegria. E é um capítulo dentro desse livro chamado Fale com Humor. E num outro mentor espiritual que também traz as mensagens chamado Lancelin, que fala num outro livro de João Nunes Maio chamado Cirurgia Moral, anotei 3 pensamentos que nos diz o seguinte: quem aprendeu a ciência de falar bem, vive semeando semente de luz nos corações que estacionam nas trevas. Quem aprendeu a ciência de falar bem. O que nós entendemos por falar bem? Na primeira acepção, certamente vocês olham, puxa, ele fala corretamente. Ah, mas ele é... Não, esqueçam, não tem nada a ver com isso. Falar bem, nessa acepção de falar corretamente, é dever de todos nós.
Não é só do orador, do comunicador, do professor, é dever de todos nós, porque é nosso progresso, evolução, intelecto. Já não aprendemos que todos nós devemos abrir as duas asas da evolução, do nosso progresso, uma chamada asa do intelecto e outra da moral. Crescermos intelecto e moralmente. Então o falar bem vai além de falar corretamente, falar com simpatia, falar com afabilidade, falar com clareza, falar com uma comunicação fácil, olhar para todos, perceber a presença de todos, sentir o coração daqueles que estão nos ouvindo muito próximo ao nosso. Também falar bem é não se colocar acima dos outros, é estar no mesmo patamar. Falar bem é não descer ao nível daqueles que ainda falam mal e falam erradamente. Daqueles que não tiveram a oportunidade de estudar e daqueles que tiveram a oportunidade de estudar, mas não estudaram. Falar corretamente não é descer ao nível baixo, é se assemelhar aos ouvintes e com eles crescer, levando-lhes a palavra do bem, da verdade, da vida, do amor. Então, se você falar com bondade, com doçura e falar com o coração, mas isso prescinde que você tenha também conhecimento. E o conhecimento prescinde, necessita de estudo, necessita de leitura, necessita de reflexão. Observe que estou sendo relativamente duro. Todavia, sinto em mim essa comunicação ao lhes dizer que nós estamos aqui para crescermos, para aprendermos. Mas voltemos àquela frase que quem aprendeu a ciência de falar bem vive semeando sementes de luz nos corações daqueles que ainda estão nas trevas daquela ignorância. A doutrina nos desperta para uma frase que tantas e tantas vezes nos questionamos. O que quer dizer nascemos simples e ignorantes? É exatamente para nos dizer que deve calcar dentro de nós a simplicidade, a humildade. E nascemos ignorantes porque deixamos atrás o nosso passado, esquecemos de tantas coisas, para nos lembrarmos que renascemos num outro corpo, em outra vestimenta, para recomeçar, a reconstruir o que deixamos para trás ainda inacabado. Esta é, amados irmãos, a tarefa do falar bem. E quando você fala, vou me referir ao livro de João Nunes Maia, Horizontes da Mente, que ele faz a belíssima comparação. Quando você recolhe o lixo da sua casa, você é o primeiro a sentir os maus odores, os cheiros ruins. Concorda? Com certeza. Você recolheu o lixo, pôs no saco, pôs lá fora. Você foi o primeiro a sentir, mas você colocou tudo, fechou hermeticamente e só retorna aquele saco para abri-lo quando você esqueceu algo de muito precioso, jogou fora. Não é verdade? Então o lixo nós desentulhamos da nossa mente e não corremos mais atrás dele. Então ele continua. Quem recolhe o lixo é o primeiro a ouvir os maus cheiros. E ele continua. A palavra que você pronuncia, você é sempre o primeiro a ouvir. Quem não acredita, é só falar uma palavra colocando a mão na frente da boca. Você sente o hálito. Então você, por ter as orelhas, os ouvidos muito próximos da sua boca, você é o primeiro a ouvir.
Então vamos lá. Vamos fazer uma reflexão em torno disso? Também? Vamos continuar? Se Nunes Maia nos diz, você ouve, e é o primeiro a ouvir, então vamos ser muito inteligentes. Vamos falar coisas boas. Porque para você só falaria coisas boas, concorda? Vez por outra, você é duro, é cruel com você mesmo, ou sua coisa, ou seu coisa, ainda continua. Mas são palavras de dureza, chamando a atenção, uma advertência que você diz, você precisa melhorar, não é verdade? Olha-se no espelho, veja lá, que cara é essa? E se o seu rosto revela quem você é, você vai sair de casa assim, com esse rosto? Não, mude, dê um sorriso, põe alegria, põe humor. Aí você começa, você tem razão. Ou você é você falando para você. Gostou, né? Você é você falando para você de uma forma muito cruel, mas muito correta. Mude. Então, as suas palavras, a partir daí, começam a se modificar. Quem de nós não é inteligente? Obrigado, ninguém levantou a mão. Porque somos inteligentes. E por sermos extremamente inteligentes, vez por outra, eu vou falar a palavra difícil, depois eu vou traduzir, embotamos, cegamos nossos olhos, cobrimos-nos com véus escuros, como blackouts escuros que colocamos nas janelas para não ver a luz do dia. Porque depressivamente queremos ver a cegueira da nossa alma. Mas as cegueiras também são boas. As escuridões também são ótimas. Porque quanto mais escuro é o ambiente, quando você acender um palitinho de fósforo sequer de um pensamento bom, você começa a dar um rumo diferente. Você começa a acender, e a acender no sentido de crescer, e acender a luz no sentido de projetar luz dentro de você, você verá quanta coisa se modifica. Ele continua, antes de tuas conversações, antes de você começar a conversar, lembra-te do bom humor. Só se lembrar. E deixa que o teu verbo desentulhe as mentes de quem te ouve do lixo da tristeza e do magnetismo inferior. É a segunda vez que eu falo do magnetismo. O que seria magnetismo? São forças magnéticas, como o ímã. É na verdade, que atrai polos contrários ou repulsa. Então o ímã, o magnetismo, atrai. E esse magnetismo dentro de nós é tão poderoso que pode nos curar. Assim como pode nos adoecer. Quando você disser, observe o horizonte da sua fala. Eu não estou bem. Obrigado. Não preciso explicar. Hoje acordei péssimo. Hoje eu não vou ao NAI. É exatamente nesta hora que você precisa se sacudir. Ah, mas hoje eu tenho academia. Mude a data. Venha. Quando você se sentir um pouco abatido, um pouco triste, um pouco doente, falei pouco, porque ninguém é totalmente, é um pouco só. E isso é momentâneo, e isso também passa. Quando você se levanta, se sacode, eu vou, não interessa como, quebra o carro, fura pneu e não há como trocar, você sempre tem uma reserva técnica, chame um táxi, apele para um aplicativo mais barato, faça qualquer coisa, ligue para um amigo, venha a pé, caminhe, faça esforço. E essas são palavras sutis da alma
oportunizando-te desentulhar o lixo mental da sua mente. Ou não vai dizer que você está dizendo, puxa, valeu a pena ouvir ele. Valeu a pena porque ele me sacudiu. Valeu a pena porque ele está me mexendo. E se eu não fizer isso, eu vou ser um derrotado, um triste. E cada vez que eu disser, hoje não vou conseguir, você já se pôs para baixo. Muda exatamente o foco, o horizonte da sua fala. Eu não tenho dor. Ah, mas a minha. Aí eu prostro meus joelhos e volto ao meu Criador e digo, Pai, obrigado, tudo está neles. Eles falam sempre minha dor, meus problemas, minhas dívidas. Eu digo, Senhor, apenas há dificuldades na minha vida. Mas dificuldades que me servem de alerta e de grande oportunidade para aprender. As dificuldades são vendavais. Ontem nós vimos. Passam, deixam rastro de destruição, deixam tristeza. Mas no dia seguinte, o sol brilha. Nós nos reconstruímos, refazendo, auxiliando os irmãos. E tudo retorna à vida. É assim que é a sintonia do pensamento com a sintonia da palavra. Por isso que ela tem uma força magnética. E ele termina. Exercita o bom humor, pois todos os que te cercam gostam disso. Aliás, ouvimos muitas e muitas vezes, eu não gosto daquela pessoa porque ela é azeda, mal-humorada, estressada, reclama de tudo. Obrigado. Ainda bem que aqui não tem ninguém que se enquadre nisso. Não reclama do... Nem um misomaníaco. Não reclama do tempo. Não reclama do governo. Não há nada a temer, Cooper, o paradoxo. Não há nada a nos afligir. Nada nos perturba quando nós estivermos na paz e com a paz do coração. Por isso, o céu está dentro de vós. Em Lucas, capítulo 17, 21. Porque os lábios afloram e trazem do nosso coração a palavra que queremos dizer. Isso é muito importante. Os pensamentos, pois, quando negativos, são bem piores que os lixos das casas, que não deixamos acumular por não suportarmos o mau odor. Faço mais uma comparação. Quem frita peixe na sua casa, camarão, sabe muito bem. E quem limpa camarão na sua casa, sabe muito bem onde vai colocar aqueles resíduos. E vai procurar o mais rapidamente possível se desfazer. Por isso que dos odores, dos lixos, nós nos livramos rapidamente. Por quê? Por que fazemos isso? Porque não suportamos. E não suportamos também o azedume daqueles que estão conosco. Todavia, somos azedos e mal-humorados. Começamos e falamos o tempo todo de nós. Porque eu. E é gostoso falar de mim. Mas basta chamar esse indivíduo que tanto fala dele para vir à frente de um público, aí vocês podem ver que o discurso muda. E se você pedir a ele, na frente de um público, fale de você, incontinente, ele se cala, ele fica mudo, gagueja. E por quê? Porque na conversa familiar, na conversa amigável, eu nem me refiro
aos botequinhos, aos bares, aos ambientes, que as mesas estão fartas de bebidas alcoólicas. Porque tomando essa água contaminada, é que a fala também se modifica. As pessoas ficam mais leves, ficam mais soltas, falam mais besteiras e depois vem o arrependimento. E quando não vem o arrependimento incontinente na hora, isso fica marcado no seu perispírito, pelo álcool que você ingeriu. Assim como a palavra maldita, mal pronunciada, a palavra que ofende, a palavra que magoa, a palavra que fere, a palavra que machuca, deve ser imediatamente trocada por palavras que constroem. O horizonte da fala começa por aí, meus amados irmãos. Começa percebendo que o horizonte que se descortina, ele é sempre bom, ele é sempre belo. Mas para chegar ao alto da montanha e perceber esses horizontes que se espraiam, assim como você sobe andares e andares de um edifício para ver a beleza daquele oceano imenso à sua frente, para perceber uma floresta densa, verdejante, louçã e bela, você teve que galgar degraus. Houve sacrifícios. Para perceber os horizontes bons, é preciso esforço também, meus amados irmãos. Observe que o tempo todo o mundo espiritual não nos passa a mãozinha na cabeça dizendo-nos: vai filha amorosa, continue assim. Não, não é continue assim. Sacuda-se, mexa-se, resolva-se, comece por você. Mas cada vez que eu venho aqui, eu saio tão bem. Que maravilha, né? Porque alguém emprestou o concurso da ajuda, da acolhida, trazendo do alto os recursos medicamentosos da bondade, da palavra curadora, dos incentivos à melhoria. Mas basta ultrapassar o portão para você novamente se testar se você está bem. Fala-se muito em curas reais e em curas aparentes. Eu diria que a cura real é sempre sutil, perceptível tão somente pela alma, porque está dentro de nós essa mudança, essa transformação, irmãos amados. E isso começa quando você diz para você mesmo, para você mesma: eu não tenho mais dores. As dores começam a diminuir. Quando você as traz novamente por pensamentos ruins, negativos, você foca. Nós não cantamos há pouco: cura-me, Senhor, onde dói. Cura-me, Senhor, bem aqui. Cura-me, Senhor, onde eu não posso ir. Onde eu não posso ir. Isto está dentro de nós. Dizer ao Criador: cura-me. E o Criador nos devolve: está em você. Põe a mão onde dói. Eleve com o magnetismo do seu coração, como um passe que você mesmo se dá. Quando o coração começa com essa taquicardia, quando as roupas começam a se sacudir no seu peito, porque o coração está avante, está fora, desmedido da tranquilidade, aquiete-se. Pare. Respire. Pense. Mude pensamento. E diga: Senhor, aqui estou. Eu estou mais calmo. Ao pronunciar a palavra Deus,
Vocês ainda não perceberam o que está contido na palavra de Deus? Alguns já deram um sorrisinho sutil. Tirem a letra D e tirem a letra S. O que sobrou? Obrigado pela resposta. Falem para mim. Eu não ouvi. Vamos dizer a palavra Deus? Deus. Tire o D de dadivoso. Tire o S de sabedoria. O que sobrou? Eu. Então, o eu está dentro de Deus. E Deus está dentro do meu eu. Que coisa grandiosa. Que bela transformação. Você começa a operar pela força sutil do seu pensamento. Por isso, amados irmãos, a palavra é o dom por excelência que nos capacita para viver melhor. Essas frases não são minhas. É um dom por excelência. É o dom que constrói como destrói. Na hora de falar, sintonize esses sons da sua fala com a força do mais puro amor. Porque a palavra é um instrumento valioso que tem dois elementos fantásticos. As janelas dos nossos ouvidos e a porta da nossa boca. Dois elementos preciosos que estão perto. Boca e ouvidos. Um fala, outro ouve. E que o hálito da minha palavra seja sempre o melhor. Hálito bom, como o sopro da vida. Ele continua. O que falas, escreves com tinta magnética nas folhas sensíveis da tua consciência. E quando a borracha do arrependimento se dispuser a limpar, prolongará por prazo indeterminado a tua vida. Fala com prudência. Fale com prudência. Seja prudente. Porque a palavra lançada é tão forte, mas tão real, que um provérbio tão popular, que a maioria das pessoas conhece, que é mandado pelos aplicativos, que diz assim: há três coisas que nunca retornam. Primeira, a flecha que lançamos. Segundo, a palavra pronunciada. E a terceira, a oportunidade perdida. Nunca retorna. Primeiro, a flecha lançada. Observe que é bem ao contrário do bumerangue, que você lança e ele retorna para você. Por isso que o bem de uma palavra boa, edificante, é esse bumerangue que você lança e que retorna para você. Não há como. O que eu digo, eu recebo. Assim como se diz, o que você planta, você colhe. Tudo retorna, mas três coisas não retornam. A flecha, a palavra que você pronunciou. Porque lá os antigos também nos diziam, a Lúcia sabe muito bem, que ninguém se banha duas vezes na mesma água do rio. Ninguém. Porque é uma oportunidade que passou. Como a água de um rio que passa, você se banhou. Você aproveitou. Por isso que aquela parábola do paralítico sentado à beira da piscina por anos e anos e anos e anos. Porque diziam que o primeiro que se lançasse quando aquelas águas se agitavam era curado. E aquele pobre homem, durante anos ele conseguia chegar perto porque era conduzido, era trazido. E quando Jesus lhe perguntou: mas ninguém me ajuda, Senhor. Por mim eu não consigo me lançar por primeiro às águas. O Cristo viu nele o firme desejo
Foi a palavra que o curou. E quando o outro lhe disse, se tu queres, Senhor, eu serei curado. O que Jesus lhe respondeu? Eu o quero. Estás curado. Observe, se tu queres, Senhor, é a força do rogar, é a força do pedir. Por isso que as palavras que são súplicas a Deus devem ser mensuradas, medidas, com equanimidade, com justiça. Porque aquilo que pedimos, se nos é concedido de imediato, e se não for segundo a vontade de Deus, tantas vezes depois nos arrependemos de termos pedido. Eu diria mais. É como pedir a Deus que me permita ganhar sozinho, sei lá, os 30 milhões da Mega Sena. Isso é um pedido... Meu Deus. Você ri. Ah, meu amigo, minha vida mudaria. E como mudaria? O que você faria com 30 milhões? Imediatamente. Você construiria castelos da materialidade. Porque a primeira coisa com 30 milhões é procurar viver bem, sossegadamente. Vou parar de trabalhar. Quanta besteira nós dizemos, né? Vou parar de trabalhar. E nesse parar, nessa ociosidade, são suas palavras, não são minhas. Foi você que as disse para o Criador. Ah, mas eu quero fazer a benemerência, eu quero fazer o bem. Faça-o sem o dinheiro. Faça-o com o pouco que tens. Faça-o com as suas mãos. Faça-o com a força do seu pensamento, da sua palavra, da sua vida. Observem o mesmo poder da rogativa, da palavra que lançamos a Deus. Ele nos diz, está bem, receberás a riqueza, a fortuna, mas deverás também prestar conta desta riqueza e desta fortuna. Porque o Evangelho está claro, de manifestações tão lúcidas, daquele rico senhor. Agora estou bem, não preciso mais trabalhar. Os celeiros estão abarrotados, comida farta. Não mais precisarei trabalhar. Qual a resposta da palavra que lhe veio do alto? Que tolo és! Ainda esta noite a tua alma será chamada. Aí se pergunta, diz a Deus com a palavra, observe, estamos dentro da palavra. Não preciso mais me preocupar, não preciso mais trabalhar. Que tolo. Por quê? Porque a materialidade nos aprisiona. A sabedoria nos liberta. Tanta coisa, né, amados irmãos? Tanta coisa. Tanta coisa tão bela que gostaríamos de terminar essa palestra fazendo uma referência a uma história muito singela de Gandhi. Fazendo a reflexão sobre o modo de falar, o nosso irmão tão sábio, Gandhi, que fez da palavra a sua arma, que fez da paz, que fez da paz do coração o seu argumento mais forte. Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta para seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Quem de nós já não gritou? Quem de nós não gritou? Que atire a primeira pedra. Vamos lá, deixar cair as pedras, né? Por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma.
disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça. Retrucou outro discípulo. E o mestre volta a perguntar. Então, não é possível falar-lhe em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu. Vocês gritam. Vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que, quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância, precisam gritar para poderem se escutar mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro, através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos seus corações que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar. E quando o amor é mais intenso, não necessitam falar nada, apenas se olham e isso basta. Seus corações se entendem. E é isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador concluiu dizendo: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. E é uma grande verdade, não é mesmo? Na hora da raiva, se grita. Na hora que não se tem razão, se grita mais alto. Já perceberam? Guardo desde criança o que papai dizia. Nunca discuta com um ignorante. Porque você começa perdendo. Se você discutir com alguém que está alterado, raivoso, vocês estão distantes. Então fale mais baixo. Ou não fale nada. Cubra-se de olhar de amor. Olhe para aquele irmão ou aquela irmã como se você estivesse vendo a face do Cristo. Garanto que suas palavras seriam bem menos agressivas e você não precisaria gritar, porque já gritamos por demais, porque estamos longe sendo muito próximos. Estamos muito próximos por estarmos fisicamente lado a lado. Mas quando nossos corações estão próximos, nós nos olhamos, o olho no olho, e nosso amor diz-nos palavras tão lindas, tão belas, tão ricas, que é tão bonito ver um casal de jovens enamorados. Concorda? Sentados um olhando para o outro. Mas talvez a imagem mais bonita é vermos dois idosos com mais de 70, talvez de 80 anos. Ela com os cabelinhos brancos, ele enrugado. Observe a sutileza. Ela com os cabelos brancos, ele com a pele enrugada pela velhice, de mãozinhas dadas, caminhando trôpegos, mas um apoiando o outro. É a linguagem muda do amor que amadureceu, do amor que cuida, do amor que zela, do amor que cobre a multidão de erros
Por isso, amados irmãos, aprendamos a cobrir com o amor todas as grandes distâncias e todas as grandes diferenças. E isso se faz com uma simples palavra ou com poucas palavras. Eu te abençoo, eu te ilumino, eu te gosto, eu me sinto bem com você, eu estou aqui, conte comigo, vamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos construir juntos, vamos edificar para nós, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro dos ônibus, dos coletivos, onde estivermos, o perfume mais terno da afetividade, da amorosidade, que é o amor. Então veremos que o mundo se transforma, porque nós nos transformamos, por uma simples palavra, ou por poucas palavras. Eu estou bem. Abençoa-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Bem aqui, na minha boca, na minha mente, no meu coração. E abençoe-nos por caridade e por amor. Que assim seja.